meu pai emprestou um animal ali, ali na Dona Fiore, como é que é a Júlia Fiore. É daquelas que tem o palácio, né? É, do Palácio, que ela era a nora do Palácio, né? E daí eles emprestaram um animal para poder ir até Tiradentes, que os deles já estavam muito cansados, né? Daí o meu pai contava que ele lá, para voltar para trás, para poder entregar de volta o animal, ele teve que marcar todas as árvores com facão, assim, marcando para poder vir trazer, porque era só os careirinhos. Daqui no Pato Branco a Tiradentes. A Tiradentes. E eles levaram um mês para chegar até aqui. De pai e filho, um mês. a cavalo. A cavalo. E veio junto uma mudança do seu coisa. Não, Bortote, e coisa ali, ó. Ai, meu Deus, que tem Mas que coisa, hein? o Piccoli. Do Ricieri Piccoli. É isso, o pai do Ricieri Piccoli. Ah, o pai aí. O pai do Ricieri Piccoli, que era até meu padrinho. Nossa, não lembro o nome dele. É, parece que é Leodoro. Se não me engano. Leodoro Piccolo. Eu sei que era, parece que era Leodoro. Bom, essa história que a senhora está me contando, a senhora tinha 2 aninhos. 2 aninhos. Tem 81 É, a 79 anos. Isso dá 1930, né? É, 1930 e... É, 29 e 30. É. 30 com 70, 2000, 2008. Então, 78, 1929. é. Quando a mãe pensava que o pai estava voltando, ele estava chegando aqui, né? Aventureiro. Aventureiro mesmo. Isso Né? o pai Rufato. É, Rufato, meu pai. Como é que era o nome Rufato. dele? Arturo Rufato. E aí ele, como é que ele foi lá em Tiradentes? Daí ele foi em Tiradentes porque tinha uma filha, né? Que era minha irmã mais velha, que tinha casado e tinha vindo morar para cá. Antes disso, Ali no que ela casou, ela veio para cá e daí um ano depois ele veio visitar a filha. casou com quem ela? Casou com de Franceschi. Que era lá de pai e filho Era também? lá de pai e filho também. Casou e veio sem Veio nenhum pra- filho, nada. Não, só ele, só os casais e os pais dele, né? Do sogro dela. Que era de Franceschi, os velhos de Franceschi mesmo. E daí o pai veio um ano depois para ver como é que estava. Ele se interessou muito nas terras aqui e ele requereu 5 colônias de terra. Mas daí, como nenhum dos irmãos quiseram vir aqui, ele pegou e devolveu pro genro daí, né? Ele Irmãos seus. é um cunhado meu, né? Quem ganhou a terra e a recebeu foi o genro de É Francesco. de Franceschi, que era casado com uma irmã minha, né? Rosina de Rufato. E dos Rufato ninguém quis vir. Não, da minha família ninguém quis vir. E achavam muito longe, muito no mato, né? Naquele tempo. Lá vocês faziam o que, a família Rufato? Lá eles sempre trabalhavam na roça, Só na roça. só na roça. Uma família de quantos filhos? Ora, meu pai tinha 12 filhos. 12. Era seis, Senhora, a seis neném? filhas mulheres e 6 filhos homens. A senhora era Era neném? das moças, sim. Depois tinha um mais novo do que eu. Um menino. Um menino daí. Por isso que uma já estava casada e veio para o Paraná e a senhora nem conheceu. Nem conheci. E meu irmão tinha 40 dias quando ele veio, mas nem conheceu essa irmã. Porque ela nunca foi para lá e nem ele não veio nunca ver ela. Ela faleceu, né? Logo em seguida que eu cheguei Não aqui, me diga essa história. A senhora teve um irmão, que não conheceu o irmão. ela nunca mais voltou para o Rio Nunca Grande? mais voltou. Essa de Franceschi, que era dos Ele Rufato. veio, mas ela nunca foi. Daí, quando eu cheguei aqui em Pato Branco morar, daí o meu cunhado, que conhecia muito eles lá, e que ele andava ali, tem mais, o Isídio, né, era mais conhecido ali, então ele me levou lá um domingo para nós conhecer ela. Que idade a senhora já tinha? Aí eu já tinha uns 28, 29 anos. Não tinha bem 28, eu acho, não. Mas eu tinha, sim, porque eu já tinha 12 anos lá, 9 anos passei lá em Santa Catarina. E esta irmã, então, e quando a mãe faleceu, a mãe chegou a vir morar para cá, a mãe e o pai? Não, meu pai e minha mãe nunca vieram aqui. Quem morou aqui, que viemos morar aqui em Pato Branco, fomos só eu e um irmão que morava em Vitorino. Essa irmã nem quando morreu a mãe voltou? Não, não, Nunca mais? nunca mais. Porque não quis, não tinha condições? Não tinha condições, depois naquele tempo era bem difícil, né? E a mãe faleceu nova? Olha, minha mãe tinha 60 anos quando faleceu. É relativamente nova, né? Nova, minha mãe era nova, mas ela
Era muito doente, né? E o pai? O meu pai tinha 80 anos. Mas 80 o meu anos. pai fez 2, 3 viagens já ainda aqui. Veio me visitar eu também depois que eu estava aqui, né? Teu pai era mais mundiado. Ah, sim. Ele era mais... Não tinha medo do trem. Não, não tinha. Ele era bem disposto. E os irmãos dele, tudo vieram morar para cá. Que seriam esses rufatos aí da Cachoeirinha? Da Cachoeirinha, dali tinha uns em Tapejara. Esses aí do quebra-freio que tem os ônibus e tal, tá vendo? Também. Toda rufataiada. Tudo lá. Até o irmão dele se alojou ali, né? E outros foram para 2 vizinhos, para diante de 2 vizinhos. E um outro para Coronel da Vida. Daí. Bom, essa é a história da família Rufato, né? E a família Tioquete? Como é que a senhora conheceu daí seu esposo, que era o Lu Avelino tinha. Avelino, né? Como é que foi esse conhecimento? Meu esposo ele veio de Nova Prata. Junto com a sogra, que já era viúva. Vai morar em Pai e E Filho. veio morar em Penfilho. E nós morávamos vizinhos, perto. Aí que se conhecemos. Casou com que idade que vocês casaram? Olha, eu tinha 19 anos. E ele não tinha bem 20 anos. Jovens ainda. Jovem. E resolveram logo vir para Pato Branco? Não, nós moramos ainda 2 anos lá, mais de 2 anos em Paim. Daí nós viemos para Santa Roça Catarina. também, trabalhou na roça? Não, ele trabalhava numa oficina de móveis. Ah, ele fazia móveis. Fazia móveis. E daí nós viemos morar em Santa Catarina, entre Campos Novos e Lages. Daí ficamos 12 anos ali. Trabalhando com móveis também. Trabalhando, depois com o irmão dele, depois era um comércio, loja, né? E daí era um lugar pequeno, não era fácil também, né? Daí ele veio trazer uma mudança, que nós tínhamos serraria também lá, veio trazer uma mudança aqui, e aqui ele conversou com o Isídio e veio trabalhar de motorista aí. O Isídio já estava aqui. O Isídio já estava, e Tacílio também, que era outro meu cunhado, né? E daí que nós viemos, ele veio para cá e eu fiquei ainda um mês lá com as crianças. Daí fizeram uma casa ali pro lado de baixo, naquele tempo não tinha asfalto, não tinha nada, né? Aqui era tudo banhadão? Um banhadão. E aqui tinha uns careiros aí para andar, sabe? E daí fiquemos morando um ano até que nós construímos a nossa casa lá na Nova Brasília, aqui em cima. Ali perto do Dr. Muniz e do Dr. Ele deu saudade, chorou muito quando saiu de lá? Quando eu saí de lá, aqui eu me acostumei fácil. Agora que eu me postei foi em Santa Catarina, né? Porque lá tinha só uma cunhada, que eu tinha visto ela uma vez só. Imagina, eu me criei lá no Rio Grande, imagina tudo lá. E Né? aqui tu já achou Já a aqui parentalhada eu tinha toda? bastante família, eu tinha mais conhecimento com a minha família aqui, né? Lá eu era mais isolada, assim, da família, né? Vez para cá era mais fácil. Ainda eu quis que nós viéssemos morar aqui. Vendemos lá e viemos aqui. E aí foi motorista quanto tempo? Ah, foi muitos anos, meu Deus. Uma foto que eu tenho aqui é do seu esposo motorista, é isso? Esse sim. Uhum. Quando nós tínhamos serraria que puxava madeira. Um dos primeiros Fenemé. É, Mostra aqui, dá uma olhadinha aqui. É o senhor Avelino. Avelino. Ele faleceu do quê? Muito tempo, jovem? Em acidente, ali perto de São Paulo. Moço ainda? 53 anos. Nossa, muito novo, né? Foi sem feito. Ele fez em fevereiro e faleceu dia 3 de março. Tombou perto de São Paulo. Não, é uma carreta que ele vinha subindo e a outra ia descendo e bateu nele. A senhora fazia dias que estava sem vê-lo quando ele viajou? Ele viajou na quinta-feira, na quarta-feira de cinza até. E faleceu sábado à noite, eram umas 8 horas da noite. Chegou a falecer em Pato Branco ou lá? Não, ele já faleceu na hora lá. E conversou com ele durante esses 2, 3 dias? Na época tinha pouco telefone? Não, nós tinha telefone naquele Ele ligou? tempo. Ligou. Tava A tudo gente- bem? Tava tudo bem, até ele ia chegar no sábado à noite, né? E nós estávamos programando que nós íamos almoçar na casa da filha da Celi, na Celi, que ela tinha a filha que ia fazer a primeira comunhão naquele dia. Que o telefonema veio de dia ou de noite? Veio à noite ainda, veio. Para mim veio uma meia-noite, mas quando vieram aqui me contar, mas eles chegaram também choque. logo depois, um choque. Ele podia ter feito muito mais se tivesse vivo. Pensa bem, com 53 anos, né? Mas nesse... Tinha filho pequeno ainda ou não? Não, os meus filhos já eram casados, Mas estavam todos criados. tudo. Que eu tinha essa casada. Só tinha a Célia que era bebezinha. A Célia sempre foi bebezinha, né? Sempre foi a
adulada de tudo. Então, Até hoje. Ela é adulada dos netos, dos filhos, de tudo. todo Os mundo bisnetos ajudam a carregar tudo. cuida uma série. Ah, cuido. Se precisa levar na cama, levam. Onde a gente sai, eles levam ela. Ela viaja também, já foi muitas vezes para Mato Grosso. Quando tinha falecido meu marido também, nós ia para Curitiba, levava ela junto. E é sempre junto. Sempre junto. É a pessoa mais querida da casa. Ah, sim, Deus o livre. O que mais faz falta aqui é a Célia, sabe? Você não está na cozinha, chega e onde é que está a Célia? E todos se comunicam, entendem e compreendem. Sim, bem. mas ela entende tudo. O que nós estamos falando aqui, ela tá. Sim, Hein, Célia? essa tá ligada. Hã? Levanta a Viu? cabeça. Ela tá entendendo? Tá entendendo que estão falando de você? Tá? É? Sim? Sim, viu? É? Sim. Viu? Então tá. Bom, vamos ver aqui mais foto aqui. Aqui também é seu marido? Ele está aqui? Esse aqui. Esse aqui é o primeiro. É, esse era a primeira carga da coisa da Iossa. A da Iossa, famosa Iossa de Pato Branco. Ele fazia parte também como motorista. Ele era como motorista, era a primeira carga que ele carregou lá, No porto de Paranaguá. de Paranaguá. É. E saiu dessa Iossa. Ela tá aqui, o Sudoeste a caminho do velho mundo. É isso? Iossa, né? Iossa. Pioneira na... Pois é, não dá para entender, né? Tá dobrado aqui. Mas veja bem, naquela época, vamos mostrar aqui, o Sudoeste tá aqui, da esquerda para cá, o mais baixinho, o mais gordinho aí, né? É. Era meio baixote e truncado. Uhum. Pescocinho? Tá aqui. Então era a primeira viagem. Era a primeira viagem que ele carregou na Iossa, que levou para Paranaguá. Para Paranaguá, é uma foto muito histórica, tá vendo? A maior indústria, né? A primeira carga que saiu daí, ó, Que saiu da Iossa, né? de soja, Era torta de soja, Torta de soja. que depois faliu, que foi uma pena, né? É Mas bem isso. fosse tivesse continuado, né? Deus o livre, quanta coisa boa que se podia ter, É. né? A Iossa tá aqui, ó. O Sudoeste é caminho do velho mundo. Por que do velho mundo será, né? Iossa, pioneira, né? E não dá para entender a outra palavra, né? Mas enfim, o Sudoeste, isso em 1900 e... Ah, não lembro É, mais. 70, Eu acho, mais ou né? menos, É, né? mais ou menos, porque a gente não marca todas as coisas, né? É, foi uma pena porque poderia ter sido o início da industrialização do Ah, Sudoeste. claro, Né? porque tinha uma boa... E era um comércio, né? Era um comércio. Era um comércio e era também uma coisa que eles podiam ter uma frete, né, para trabalhar, porque não era sempre, né? Já tinha bastante empregados. Tinha um- bastante empregados também já, né? Tinha um bom começo, né? Não sei depois o que aconteceu. É, a Iossa teria sido o início da industrialização, sair daquele ciclo da madeira, ciclo do suíno, né? E com o soja entrando, Pato Branco poderia ter sido que é uma Ponta Grossa hoje, etc e tal. Só que infelizmente essa vocação industrial ainda não, parece que não criou uma raiz forte mesmo. Toda Pato Branco é assim, né? É, quem sabe que talvez não tivesse ainda para poder sustentar isso, né? É. Tinha isso também, né? Mas, enfim, Mas vamos lá. Então, vocês resolveram vir para cá, aqui, né, criaram os filhos de vocês. graças a Deus, tudo aqui foi criado os filhos. E a senhora chegou a estudar? Como é que foi? Sempre dona de casa? Sempre dona de casa. Estudei pouco porque o meu pai naquele tempo não tinha que nem agora que estudasse, né? Segundo, terceiro ano e pronto. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada, vai trabalhar, né? Desde cedo Desde cedo, sempre trabalhei. e cuidando da casa sempre. Sempre cuidando casa. Sempre, depois que nem eu teve essa filha, né? Deficiente, não foi fácil pra gente ver. Sempre ajudando o marido, né? Mas sempre trabalhando, mas sempre em casa, né? Sempre Sempre dona de casa. dona de casa. É. Agora, E daí ajudei a criar os netos e criei os bisnetos, que estou com 4 bisnetos com 20 anos. 20 anos já. E um com 21, né, Cili? 23, Ele, 22, é, Bisneto já? bisneto. o mais novo, Mamma mia. O mais novo que tem 20. 20 agora. É, o bisneto mais novo estou com 20 anos. Com 20 anos. É, tá aqui junto comigo. E tenho uma bisneta com 24, né? 23. 23. E tenho um bisneto com 24.
e tenho um com 21. Agora, aqui em Pato Branco, como é que era a vida, tipo, social? Iam em baile, saíam, se Ia em divertiam? baile. E nós ia em baile. Tempo do Palmeiras lá embaixo, nós pulava carnaval lá. E festa, velho? E festa. E os filhos ficavam em casa dormindo. Botava eles aí? Dormi, pronto. Não tinha... Não tinha ninguém para cuidar. Só o marido vinha de vez em quando olhar como é que estava. Ah, durante o baile? Durante o baile, né? Porque os meus filhos eram acostumados a dormir cedo. E também eles não sabiam que a gente ia. E naquele tempo não tinha coisas perigosas que nem agora, né? E daí tinha o Grêmio aqui em cima também, né? Esse, o Grêmio era aqui pertinho. Era aqui pertinho também. A A gente senhora lembra então do Palmeiras? Eu lembro do Palmeiras. Era na esquina ali onde que tem aquelas lojas hoje, Isso. Doutor Volpato, É lá embaixo, é. é de madeira, ali perto da Isso. antiga rodoviária. Isso. Uhum. Era o Palmeiras, velho, ali. Aí no Grêmio, velho, Era aqui em cima. Depois daí, logo em seguida, depois que mudaram para lá, daí não fomos mais, porque daí logo em seguida fiquei viúva também, né? Daí o meu marido gostava de divertimento. a senhora Nossa, tinha quantos anos quando ficou viúva? eu tinha 50 anos. Não pensou mais em casar, né? Não, ixi. Eu tenho filho para cuidar eu mesmo, né? Nunca mais, porque Não. tem gente que Marido viuveia só. hoje, daqui 2, 3 meses já tá. É, bem isso. Mas hoje, naquele tempo não era assim, né? Hoje que é. Hoje é mais, as mulheres não ficam sem marido, né? A gente cuida dos filhos. Tinha todos os filhos pequenos, não, casado. Mas os meus filhos adoravam ficar junto comigo, né? Sempre a mãe foi o centro e é ainda o centro. E ainda Aqui é, né? hoje Isso é. todo mundo gosta de Todo vir. mundo vem aqui. Até os meus bisnetos casados, os netos, tudo vem aqui. No domingo nós se reunimos tudo aqui. Ou se reunimos na casa de um filho dela, né? E assim passamos o domingo. Sempre é a família em primeiro lugar. Sempre a família. Aquele que está lá longe, que está mais gostoso, mas quando ele vem, a gente se reúne tudo junto. Tem um aonde? No Mato Grosso, hoje em Campo Grande. Campo Grande. É, o mais novo. Mas tá bem, graças a Deus. Tá tudo. Vai. Se vira. Se vira. Tem que se virar, né? É verdade. Também ele já tem um filho casado, formado também já, né? Graças a Deus também. E aqui em Pato Branco era muita visita, se reuniam muito, brodo, essas coisas tinham esse costume ou não? Tinha também, mas não era tanto que nem quando nós estávamos na serraria, sabe? Que a gente, quando morava, que sempre tivemos serraria também, né? Então a gente se reunia com os vizinhos. Daí passava um sábado de noite numa casa, um sábado de noite na outra casa, fazia uma sopa de Era o inholine. famoso filó. É o filó que a gente fazia. Fazia um brodo? Fazia um brodo. Fazia uma surpresa, né? Surpresa. Surpresa também, quando vamos fazer aniversário, fazia uma surpresa. E assim a gente passava. Mas era muito bom naquele tempo, até melhor que agora. A senhora achava que era melhor? Eu achava melhor, a amizade era outra, sabe? Era bem diferente. Não é que agora seja ruim também, né? Mas só que tá certo que a gente era mais novo, né? Se divertia mais, né? Agora a gente gosta mais de ficar em casa. Mas a amizade tinha mais tempo para as pessoas. Tinha mais tempo para as pessoas. Porque enquanto você tem os filhos mais pequenos, você tem mais tempo. Depois, quando os filhos casam, daí vai um para um lado, um para o outro, né? Daí é mais gostoso, toda a vida é mais E gostosa. a senhora teve a sorte de casar com uma pessoa que gostava de se divertir. Sim, ele sempre foi bem divertido e bem companheiro, assim, de fazer um filó, de fazer um brodo, de fazer uma surpresa. Sempre foi. Não tinha tristeza. Não, graças a Deus. Sempre foi, a nossa vida de casar foi muito boa. Cantava italiano ou não? Olha, eu depois que saí do Rio Grande, não. Então, por causa Nunca mais? eu cantava, até com meu cunhado ali, às vezes, Etisídio ali, né? E às vezes até o aniversário da Célia, ano passado, nós cantamos italiano. Qual que você cantava? Nós cantava Virginella, a gente cantava Direito Suca al Monte, e tinha muita coisa. Como é que é La Verdinella? Verdinella. Agora eu não sei mais qual. Não sabe mais? Ela compõe a Dionísio. Vamos Agora, lá. o meu cunhado, Vamos ver. La Verdinella non posso trovar. Solo Non mi basta e che la sei bella e ciombarararella e viva l'amore. Solo mi basta. Agora, o meu pai gostava de cantar. O que você lembra do pai cantando? Me lembro do pai que cantava isso, cantava América. América, cantava
a Itália bela, né? Porque o meu pai veio da Itália. Veio de lá da Itália? É, veio da Itália. Meu pai veio com 3 anos da Itália. Há 3 aninhos. 3 anos. Veio no navio. Veio no navio. De vento a vapor. Conheci minha avó, conheci meu avô. Italianos Italiano, aham, Lá no Rio Grande. lá no Rio Grande. Ah, conheceu eles? Conheci, cheguei a conhecer minha avó. Vinha de a cavalo lá em casa, né? Ia na missa e daí o pai ia junto com ela, depois, porque ela morava com uma filha, né? Daí ela vinha lá em casa, almoçar com nós de meio-dia, né? E passar o domingo lá. Viveu anos então. Viveu anos, a minha avó faleceu com mais de 80 anos. Mais de 80. Era bem velhinha já. E, nossa, a minha avó. Até me dá dó, porque às vezes a gente, antigamente, os filhos não ficavam junto com os de idade ali para conversar. Eles mandavam a gente trabalhar, você podia ter ficado pedindo muita coisa a mais. Era né? aprendido, né? Aprendido mais as coisas, né? E a gente não aprendeu assim, como que era lá, né? Alguma coisa a gente sabe, mas é muito pouco, né? Porque a avó certamente teria muita coisa para Teria contar. muita coisa para contar, né? E falava só italiano? Ele só falava italiano. Lá Esse só- dialeto? Ah, ele não Tem era... capisce de italiano? Um Sim, pouquinho? eu falo também italiano. Tudo, Loura? Sim, mas só que a minha avó falava assim, mas não era um dialeto que nem na Itália mesmo, sabe? Era mais assim, mais, já digo, mais pro brasileiro. Depois ela veio no Brasil, né? Daí chegou o tempo que não podiam mais falar italiano também, né? Teve uma época que foi proibido, Getúlio Vargas proibiu, Isso, né? uhum. Daí deve então- ter sofrido muito. ter sofrido, porque eles sofreram bastante, né? Porque eles não conseguiam falar direito, né? Agora, eu, quando era nova, eu também não conseguia falar o português, né? Porque só falava italiano. Não tinha? Não tinha, Não né? vinha a minha parola? É, não vinha. Mas depois, eu, com o tempo, eu aprendi, né? A gente aprendeu, porque a gente foi para aula, né? E depois a gente foi... A senhora era uma boa aluna ou fazia algumas... Lembra de alguma coisa da escola? Olha, me lembro, mas só que era uma coisa assim que eu me lembro que eu fiquei muito sentida um dia porque eu rodei naquele ano, né? Opa! É, aquele ano lá eu rodei. Mas mais que eu rodei por causa de falta também, né? Ia longe a pé? Como é que Era longe, não era tão longe, mas só que a gente não ia todos os dias, que nem aqui, é obrigado de todos os dias, né? Que nem agora, né? Naquele tempo, meus pais também pouco se interessavam. E já tinha calçado para ir ou ia meio de pé no É, chão? às vezes eu ia de pé no chão também. Mas só que o meu E a pai- merenda? A merenda a gente levava de casa. A Não tinha- batata? Ih, uma bolacha, um pedaço de pão. Não tinha como comprar também. Lá não se tinha, porque aquele lugar era muito pequeno. O lugar lá era pequeno, né? Então, não era como nem agora aqui, que os filhos vão com os bolsos cheios de dinheiro para o É. colégio, né? Quem obrigava mais a estudar, queria mais que estudar, seu pai ou a mãe? Era mais a mãe, né? O pai queria que a gente fosse na roça, né? Trabalhar, ganhar dinheiro. Porque o meu pai, no meu tempo, ele tinha ficado só com filha e mulher. E esse irmão meu, que era mais novo, né? Então a gente tinha que trabalhar junto com ele, direto, né? A senhora ia na roça, então? Ia na roça também. Capinava, E roçava, carpinava. mas no arado não, com os boi. Não, eu não, mas as minhas irmãs sim. E eu na maneta do E arado. eu na maneira do arado também. Porque elas parece que tinham mais força do que eu, né? Elas faziam. Eu, mais que eu gostava, era de carpir. Ia cedo pra roça. Ah, tinha que ser, porque o pai ia cedo, né? É a última que voltava. A última que chegava. Sabe por quê? Porque diz que eu sou muito lerda. Ah, elas falam. Ah, falo, mas eu sou lerda mesmo, sabe? Mas o que eu faço, eu quero fazer bem feito. Bem né? feitinho. Então eles dizem que eu sou lerda. Mas eu depois, eu tenho uns tempos, eu fiquei trabalhando numa casa de um médico. Fui embora um pouquinho antes de casar, né? Então, esse era da Itália. E eu fui lá para cuidar umas crianças uns dias, porque eu era muito dinheirista, eu gostava do dinheiro. E lá eu ganhava, né? Aham. E daí depois eu queria ir para casa e a minha mãe disse, não, você quis ir, agora você vai ficar. Porca miséria. E daí eu fiquei 5 anos morando com eles. Ah, quando casou, morava lá com você médico. Eu fui para casa um pouquinho antes. Até eles queriam que eu voltasse a morar junto com eles, que até me davam por exemplo, a casa deles era 2 andares, queria que eu fosse morar
na parte de baixo para eles ficar comigo lá, porque ele me considerava como filha, Como né? filho. É. Então a gente viveu uma vida assim. Eu aprendi muita coisa vivendo assim também, né? Que a E vida a gente almoçava com eles ou era Sim, separado? não, almoçava com eles. Era bem tratado. Bem tratado. Se eles iam numa festa nas capelas, até depois que eu estava em casa com a mãe, eles iam me buscar. Pra ir Aí iam junto. buscar, sim. Aham, pra ir junto. Não, eu fui muito bem tratada. E as suas irmãs não tinham inveja aí que tu virou Não, da é que cidade? As minhas irmãs também trabalharam um tempo, porque deu uma seca muito grande, de 7 meses sem chover. O pai fala disso, então é real. É, então... Eles falam muito hoje do aquecimento global, efeito estufa, então, eles- de seca e tudo. E naquela época, foi em que ano então, isso? 6 olha, meses ou 7 meses de seca. O pai sempre fala isso. Ó, mais gente que fala no Rio Grande, viu? Não tinha como viver, né? Não trabalhar. Se tinha, meu pai sempre teve bastante gado e porco, de tudo a gente tinha em casa, mas só que não vinha mais nada da roça, né? Então por isso nós fomos, uma foi trabalhar no hospital, outra trabalhava no hotel, bem encostadinho lá, todas nós três. Espalhou as meninas. É, mas toda perto junto e no domingo todo mundo terminava o serviço e ia para casa. Todo mundo Tinha a pagava. lei, tudo para casa. E quem vinha acertar as contas era a mãe, né? Ah, você não pegava o dinheiro? Não. Era tudo mandado pela mãe e pelo pai. Tudo mandado. É. E eles já diziam, olha, terminou o serviço, é para ir para casa. Terminou lá, vem embora para casa de volta. Mas é só no domingo. Era só no domingo. Nós tinha só o domingo. Né? Freio curto, então não tinha muita liberdade. Não tinha liberdade naquele tempo, não. E o pai deixava vocês ir nos bailes de solteira? Não, nós deixava junto com tudo, porque a gente às vezes se reunia, todos os vizinhos, né? Uhum. E nós íamos. Mas só que os bailes naquele tempo era baile na casa dos tios, um aniversário, uma coisa assim, não era baile. Eu nunca conheci baile que tivesse bebida. Não tinha? Não tinha. À noite, e daí quando era lá para meia-noite, a dona da casa trazia a gente na cozinha para servir um café, um brodo, alguma coisa. Assim, depois de os rapazes, os Aquela homens. coisa de namorar escondido, dar beijo no salão, não teve então? Tinha, Não não, tinha? não tinha. Ia ser esse momento. Mas só que a vida da gente era boa naquele tempo também. A gente passava bem, a gente se conhecia, todo mundo se conhecia, porque era um lugar pequeno, né? E era uma vida boa também. Para namorar em casa, teve que seu livro teve que ir lá pedir a mão? Como é que foi o namoro? Tinha que ter muito respeito. E o pai ficava junto na sala ou não? Não, o pai não ficava na sala, mas a mãe ficava na cozinha até que o namorado ia embora. Não ia dormir? Não. E não era fácil, né? Não, mas também era uma coisa boa, né? Que a gente ia naquele Mas servia tempo. uns bolinhos de vez em quando, alguma coisa? Um bolo frito, um cafezinho pro namorado, pro genro? Quando tinha, né? Quando tinha. Eu tinha. Era um chimarrão, umas pipocas, umas coisas assim, se fazia, né? Ou se a gente se reunia tudo junto ali, conversava, né? E o casamento? Foi festa? Foi grande? Como é que foi? O casamento não foi muito grande, foi uma janta, né? Na casa da minha sogra, almoço na casa do meu pai e na minha sogra teve uma janta. Daí, só da família, né? E os meus tios, e do lado da minha sogra, os irmãos, né? Tudo bem. E o dote foi grande? Como é que foi? Não foi muito grande, não. Baú de roupa? Mas naquele tempo era pouca coisa. Tem o baú até hoje? Tenho. Há quantos anos? Meu Deus, 62 Vai mostrar para nós o baú? Mas 62 anos, está lá em cima da despensa. Nós vamos achar esse baú, né, Celi? Vamos achar esse baú, não é fácil. Não, Mais de 60 anos. Mas eu, graças a Deus, nunca passei falta das coisas. Estão fazendo o sorteio. Eu Tem tenho móveis ainda? ainda do meu quarto. Tem os móveis? Tenho ainda os móveis do meu quarto. Meu Deus do céu. Até eu disse que vou doar para esse meu neto mais velho agora, né? Aí ele vai querer com certeza. Claro. Antigo, né? Antigo. Eu mandei ele formar de novo, né? Mandei invernizar de novo, essas coisas, né? Mas os móveis ainda, da penteadeira e os criados mudos ainda tem. Tem até os criados mudos tudo. Tenho. Ele que fez? Ele que fez, uma parte ele fez, uma parte ele mandou fazer. Mas trabalhava na oficina, nós tinha tudo. Ele fazia tudo. Fazia.
E a religião na sua vida, como é que foi, vó? De? A religião. A minha Deus. religião sempre foi católica. Iam Sempre. muito para a igreja? E nós ia sempre. O meu pai não foi uma pessoa que deu muito estudo, mas educação. Palavra certa, era para ser certa, não precisava escrever, não. Ele sempre ensinava para os filhos isso. Não tinha duas palavras. Não. O meu... sempre o terço e o catecismo todos os domingos. A missa todo domingo. Podia fazer. Era perto da igreja? Era 1 quilômetro. Nós morava fora da cidade. Ia todo mundo? Todo mundo. E se a gente ia num filó de noite, no sábado, numa brincadeira, de manhã cedo, era cedo levantar para ir na missa. E o terço sempre em casa, a oração Sempre, antes das sempre, refeições sempre. também, não? O meu pai, eu estava contando para a Celi esses dias ainda, o meu pai, eu me lembro bem que eles trabalhavam na roça, né? E a gente ficava em casa, pesada, para cuidar das criação. Mas chegavam em casa, a mãe ia fazer janta, né? E o meu pai ia fazer nós se lavar, se trocar de roupa e sentar tudo num banco lá e ele ensinava nós a rezar. O próprio pai. Meu pai. Até que a avó fazia janta. Enquanto a avó fazia a Até que janta, a minha mãe fazia janta, ele ensinava nós a rezar. quem que era mais devoto, o pai ou a mãe? Olha, para devoção eram os dois, porque Os dois. a minha mãe também, Deus o livre. Enquanto ela não foi doente, ela não perdia missa, não. Não, nunca, eu não posso nunca dizer que meu pai e minha mãe tivessem um dia falado mal da religião e não tivessem ajudado a igreja. Sempre ajudar. Sempre, sempre. Até hoje eu sempre digo, o dízimo, eu me lembro que o meu pai sempre pagou. E os filhos da senhora pagam o dízimo hoje? Paga também. Sabe que os netos pagam? Agora os netos que vão começar a trabalhar, que eles vão começar a ganhar também, e eles estão começando a ganhar, eles vão ter que também A ganhar. senhora vai cuidar. Claro que eles têm que pagar. Aquele um Joselito, por exemplo, é seu genro. Aquele lá é genro dela. Neto, o genro dela. Esse paga dízimo? Ah, esse eu não sei, né? Porque é da minha família. Meio ligeiro esse. É ligeiro, é? Paga lá ou não? Paga ali. Paga. É porque agora, escuta aqui, agora logo vai ser pai também, né? Vai Logo, ser pai, né? Então Mais um ele bisneto. Lá vai ser um tataraneto. Tataraneto é o primeiro? É o primeiro. Olha só que beleza, hein? Vai ser agora, né? Porque faz um mês e pouquinho que ela está esperando o neném, né? Mas ele... Então, o Joselito é casado com uma neta da professora Celi. E a minha bisneta. E a bisneta mais... Essas filhas também casaram tudo nova. Tudo nova. A Celi também casou nova. Com quantos anos a Celi? A Celi casou com 15, né? 16. 16! 16 para 16. Mas escapou? Como é que a senhora me deixou? Não, casou, graças a Deus. Casou bem. Casou. Graças a Deus. Claro. Eu nem tinha terminado de criar. Mas não que tivesse, que nem diz o ditado, tivesse fugido, tivesse. Não. Nada. A senhora acompanhou. Fizemos casamento, tudo. Quem que era o marido dela? Quem que era? A Clides Lotte. Lides Lodi. É, É vivo, Celi? É falecido já. falecido. Teve quantos netos? Eu teve 2 netos com ele. Mas 16 anos? 16 anos. Você mandou fazer filha bonita, né? Escuta aqui, mas eu também casei com 19. Era né? precoce, né? 19, eu casei com 19, né? Tá, e os outros filhos, quem são daí? E daí o filho, só ela e esta, né, mais velha. Ah, só ela e a Célia de menina. Só ela. E daí aquele que mora no Mato Grosso, que é casado com o do Viganó. Tá, esses 3 só. Só, E os outros falecidos? falecido. Quem que são eles aí? E um é o Clomar, que faleceu com 4 aninhos. E outra menina que faleceu, nasceu morta. Nasceu morto. Teve problema e faleceu. E o Cleomar com 4 deu doença? Não, esse foi, ele foi brincar com a filha dela num paiol e pegou fogo, deram fogo no paiol e ele faleceu. Aonde que foi isso? Lá em Coso, aqui em Sede de Dom Carlos, em Sede de Gavião. Com o filho da Celi? Com a filha, eles estavam brincando com a filha da Celina. Eles eram 29 dias de diferença. Mas que barbaridade. Daí ela se escapou? Ela escapou, né? E ele subiu para cima para dentro do paiol, né? E com o fogo a porta fechou, né? E ele faleceu. Vai fazer 32 anos, 33 anos amanhã. Não, depois de amanhã. depois da manhã. Dia 31.
É dia 31. Dia 31, 33. Você nunca mais esqueceu os anos? Imagina se eu esquecer. Corria, brincava, piazinho. Deus me livre. Era muito ativo a criança. Nossa. E eu tinha ganhado esse menino, ele tinha diferença de 18 anos com esse que eu tenho no Mato Grosso. 18 anos, olha que história, meu O Deus. dia que ele fez 18, que o Celso fez 18 anos, ele nasceu. Que idade a senhora tinha já? Essa gravidez Tinha quase tardia. 40 anos. Não esperava mais? Não esperava, né? Não esperava, né? Mas veio. Ai, foi uma alegria pra gente, né? Deus o livre. Foi um anjo que Deus levou para o céu É. muito cedo. Muito cedo. E daí a gente sofreu muito, nossa, tá louco. Não tinha explicação pra mim. 19 dias de diferença, duas crianças de 4 anos. É. 19 anos. Não, a diferença era ele e a menininha, sua filha. Era com Tia e... A era tia. sobrinha e tio. 19 dias. Tá, mas então ele tinha 4 aninhos, É. E ela também. Ela pegaram um fósforo, também. E foram lá no galpão fazer fogo. bem coisa de criança. Bem coisa de criança. Uma seca grande. Vocês estavam na roça ou onde? Eu estava em casa, né? E ela estava fazendo uma açude nesse. Para Ah, não tinha luz para pôr a luz. pôr luz. Meu Deus, de repente virou fogo. Aham. Não, foi 2 choques em 3, nem bem 3 anos, faleceu o menino e depois faleceu meu marido. Menos de Assim, 3 anos. Menos de 3 anos. E a senhora morava aqui na cidade. Morava aqui já. E como é que o nenê estava lá? É que ela veio passear aqui e levou junto ele. E levou ele lá para brincar com a menina, né? Que era um... A senhora não viu, ficou sabendo depois da tragédia. Sabendo depois. E meu marido estava viajando. Estava chegando naquela noite e ia chegar em casa. Não foi fácil. E a nenê chegou correndo para contar. Mas eu não sei porque eu não estava. Celi, chega aqui, Celi. Não só por essa história, depois a gente ia conversar também. Temos um tempo ainda, né? Olha que história até. E a avó ainda está forte apesar de tudo isso. Tudo bem, professora? Bem, Hã? bem, tudo bem. Estamos incomodando aqui um pouco conhecendo a história. Claro que bom, né? Verdade. Agora, quanto tataraneto, bisneto, uma tataraneto chegando, a família é muito forte, a avó. Né? Claro, para mim é bisneta, né? Bisneto. Bisneto. E para mãe é tataraneto, né? Você é professora aposentada? Quantos anos é professora? Agora, quero ver, eu parei com 43, 46 anos. 46 anos. É. Por isso que você falou que eu casei nova, né? Com 16 anos. Mas eu não tinha nem completado 12 anos quando fui nomeada professora. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu sou a professora, eu acho assim, que não tem com nomeações, né? Foi o dia 7 de fevereiro de 1963, eu fui nomeada professora municipal de São João. E daí, como a gente ganhava pouco, e o meu pai não aceitou. Daí ele falou com... Naquela época, quem era o nosso chefe de núcleo, era o padre Raimundo. Aqui de Pato Branco. Não, de São João. De São João. São João. Daí ele disse, o meu pai falou, não adianta ficar dando aula, ganhando tão pouco, né? Daí ele pediu, então, que era para arrumar outro professor ficar lá. E eu voltaria a estudar. Eu estava só com a 4ª série, tinha terminado na Dona Frida. E como que não tinha outra pessoa, o padre Raimundo falou para mim, não, você me dá o teu registro de nascimento, que eu vou encaminhar uma nomeação para você ser professora de Estado. Eu ganhava naquela época, vamos supor que fosse 1.000, né? Não sei como é que seria com todas essas mudanças, né? E daí, quando foi mês de julho, eu passei a ganhar 18 mil e pouco. Era dinheiro, gente. Você com Imagina. quantos anos? Com 12 anos. Do estado daí? Do Estado. Meu Deus do céu. Daí, eu saí, fui morar, pertencia para São Jorge, e era o padre João Nalão, que ainda existe, ele ainda está lá, né? E ele que era o nosso inspetor regional de ensino. Quando os de Curitiba pediam o número do título de eleitor, ele mandava dizendo assim, está encaminhando os documentos,
Mas eu não fazia o título porque eu não tinha idade. Eu fui efetivada... Na época era 18 anos o título. Eu fui efetivada com 17 anos de idade. 17 anos foi efetivado do Estado. Eu fui efetivada com 17 anos. E esses outros 5 não contou para efeito de aposentadoria, por Claro exemplo? que Contou. Contou tudo, ó. Não tem caso, acho que é o único caso no Paraná, quiçá do mim Brasil, né? Seria, por isso que eu digo, eu acho assim que não existe, é uma coisa inédita. Eu também acho. Eu tenho os documentos, só o que eu não tenho mais foi a nomeação da prefeitura, que eu tinha dentro de uma pasta, e uma época que entraram aqui para roubar, levaram aquela pasta. Senão eu teria até aquela do dia 7 de fevereiro. De 1963. 1963. Com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Daí eu me aposentei nesse padrão de Estado, eu me aposentei não com 25 anos de trabalho, com 23 anos de trabalho, porque eu nunca tirei uma licença. Nada. Nada. Eu tive meus filhos. Então, meu filho mais velho é de julho, do dia 17 de julho, o dia 4 de agosto eu voltei a trabalhar. E quem cuidava dele ficou a mãe, né? E depois, quando eu tive a Eliane, eu tive ela em janeiro, dia 8 de janeiro, fevereiro eu comecei a trabalhar de novo. Quando foi para mim me aposentar, não teve eu não tinha licença, nunca. Daí daí até foi o professor, era Vitor, acho que era aquele que depois... Que ele Se suicidou? É. Ele Vitor Bettinato. Ele me mandou uma cartinha dizendo para mim vir, que eu estava trabalhando já lá em Sede Dom Carlos, para mim me aposentar, em 87. Eu falei, não posso me aposentar. Por quê? Em 88, o ano que vem, nós vamos ter a nova Constituinte. E não se sabe como que vai ficar. Aproveite e se aposente. E ele fez eu fiz o pedido, me aposentei. Só que eu já trabalhava na prefeitura. Não trabalhava na prefeitura? Trabalhava na prefeitura também. Daí eu continuei como municipal e daí continuei no Estado também, porque daí depois eu vim para cá, né? E eu fiz um teste seletivo no Estado e passei. Só que eu não tinha faculdade. Eu fiz o magistério pelo Logos 2. Eu lembro do Logos 2. Famoso. Isso. E depois que eu já estava aposentada, é que eu fiz a faculdade em Palmas. Com quantos anos? Olha, eu já Desculpa a com pergunta. 42 anos. Não teve tempo, foi embora. Vamos embora. Fomos. Porque daí, veja bem, eu estava aqui, né? E aí eu fui convidada para trabalhar ali no Mater Dei. Não tinha faculdade. Não foi nada de... Eu, por livre, espontânea vontade, que tive vontade de fazer uma faculdade. Porque até, inclusive, o dia que a Ivone veio pedir para mim, eu falei para ela, Ivone, eu nunca trabalhei numa escola Qual é a particular. disciplina, professor? Português. Português? Português. Sem faculdade, autodidata então, só buscou. Sim, mas depois Muita eu fiz. leitura, Não, assim, eu depois fiz, fez. Claro, depois Mas- que eu fiz. Mas né? sempre foi de português? Não, eu trabalhava até com multisseriadas, hein? Sim, no início tudo No início, multisseriado. eu trabalhei com multisseriada. Até, inclusive, a minha escola era ali de Sede Gavião, ela foi considerada uma escola polo. E eu fui para Curitiba, fiquei 15 dias trabalhando com professores e alunos, mostrando como que eu trabalhava uma multisseriada, né? Uma escola tão bem desenvolvida. Dando tipo um protótipo, foi um modelo. E daí quando a tia Ivone pediu para mim trabalhar ali, eu falei para ela, tia Ivone, só que eu sempre trabalhei em escola pública. Daí ela falou, Celine, pelo que a Fátima falou para mim, você é uma pessoa que eu posso confiar. Daí eu aceitei trabalhar ali com ela. Aliás, foi professora da minha filha. Sim, fui professora da sua filha, bem isso. Já sentiu saudade. A professora parou, pai. Ele parou Viu que mesmo. bom, né? né? Parou. É, legal. É bom se ela estivesse trabalhando com saúde, né? Claro, cara. Mas vai tirar de letra do câncer, se Deus quiser, né, professor? Claro, imagina se não, e já faço quimioterapia e tudo, mas eu sei que Você vê que tá bem, graças ao aspecto Não. é bom. E olha, eu só digo uma coisa, sozinho a gente não vence, tá? Muita fé em Deus. Não, toda pessoa que é portador de câncer, seja ele qual for, ele sozinho não vence. E só os produtos químicos também não, viu? Qual é a receita? Tem que ter muita fé em Deus
E tem que estar muito bem acompanhado das famílias, em primeiro lugar, e dos amigos. Porque senão não tem estrutura, viu? Ó, domingo fez 3 anos que eu recebi o laudo que eu estava com câncer. Até quem foi comigo foi a tia Ivete, que é a nossa orientadora, né? E no dia você perde tudo. Chão desaba. Tudo. Mas depois, eu não sei, é como eu digo, eu fiquei 9 dias ali no hospital e os amigos, professores, os pais, os alunos, era direto lá, sabe? Até o doutor Abraão sempre me judiava, ele dizia assim, tia Celine, aonde está o bebê? Porque parecia assim que não era, parecia alegria lá dentro, sabe, daquele quarto. Não havia tristeza. Só que a gente sabia que tinha uma batalha muito grande para frente, né? Começando uma guerra. Claro, e que guerra, viu? Quando eu fui para Curitiba, eu fiquei 23 dias lá e eu não tinha poder aquisitivo para mim fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia no hospital que hoje as pessoas, nossa, né? Mas eu fiz e fui muito bem atendida, que foi no Cajuru. Ah, no Cajuru. No Cajuru. Você trabalhou uma vida inteira de professora, desde os 12 anos, na hora da precisão ainda teve dificuldade. Mas sempre com honestidade, sempre com seriedade. Sempre, graças a Deus. Só que nós, como professora do Estado, nós temos um plano de saúde. Nós temos o SAS. Mas como eu fui encaminhada daqui, pelo médico, eu tive que fazer a cirurgia lá. Ou pagar, né? Ou pagar. É. Só vou te dizer uma coisa. Nós, como professores, eu acho que você sabe muito bem, antigamente, ser professor era um status. Era um status. Hoje, não. Nós somos muito mal pagos. A numeração Apesar do nossa- salário base, apesar do que o atual Isso. governo deu uma recuperada, mas Mas assim mesmo. é difícil. Sabe o que eu te digo? Por você estudar, e você não pode parar. Na educação, o professor que se formar e parou, já viu. Ele tem que dar continuidade nos estudos. Ele tem que estar sempre em conhecimento, buscando conhecimento, para ele chegar e passar para os seus alunos. E a convivência que você tem ali dentro, né? Você sabe, Pato Branco já não é mais uma cidadezinha. É verdade. Eu me preocupo muito com a educação. Porque eu digo para você, eu não estou aposentada agora, né, nesses padrões, que eu estava no Estado e também ali no Mater Dei. Mas eu digo assim para você, eu tenho muita coisa que eu vejo, eu penso, eu não me desligo. Tem vontade de fazer, realizar. Eu tenho. E as minhas colegas de trabalho, elas me visitam toda semana. E eu estou sempre em contato. Sempre. Porque, para mim, ser professora não é aquela professora de final do mês. Era uma necessidade, claro. Que se eu chegar a falar para ti que eu trabalhei por um esporte, não. Porque eu necessitava mesmo. Uma sobrevivência. Mas a minha vocação é muito grande. É muito grande. Deixa eu dar tempo aí tem fito para nós contar a história do neném? Oi? Então vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta na sequência.